Ontem o Hezbollah falou num dia de fúria. Um dia de fúria que teria efetivamente a perspectiva de incendiar completamente a região norte de Israel e o sul do Líbano. Há confrontos, há trocas de fogo importantes, cada dia um pouco mais fortes na região norte de Israel e no sul do Líbano. Israel e Hezbollah trocam fogo na fronteira. Há vítimas praticamente diárias, fatais, inclusive dos dois lados, tanto do exército israelense como nas fileiras do Hezbollah. E, eventualmente, também civis libaneses, pelo que até aqui nos foi apresentado. Quero dizer para vocês o seguinte, que a própria liderança militar israelense disse que o Hezbollah é pelo menos 10 vezes uma ameaça 10 vezes maior do que o Hamas, sob o ponto de vista do que tem de material bélico disponível. Então, boa noite, Ellen, seja bem-vinda. Eu acredito que o que a gente imaginava que pudesse ser esse dia de fúria não aconteceu na dimensão do risco que estava proposto. Então, já é quinta-feira no Oriente Médio, então o que se esperava para essa quarta-feira, em relação, inclusive, ontem a Embaixada do Irã em Damasco publicou que o tempo havia acabado, não é? O próprio ministro de Relações Exteriores iranianos, Abdollahian, também fez uma declaração de que o tempo havia acabado e especulava-se que alguma coisa mais séria poderia acontecer, principalmente na fronteira norte de Israel. Então esse dia de fúria não foi um dia de fúria tão dramático como se esperava. Mas Israel e Hezbollah, no momento em que a gente conversa aqui, 19h39, trocam fogo na fronteira. Vamos dar o like, gente, vamos compartilhar essa live, que você pode até não concordar com alguma posição que nós defendamos, mas nós certamente temos trabalhado para informar em primeira mão a respeito de todos os fatos que estão acontecendo na região. E quero dizer mais, hoje eu quero reafirmar nosso compromisso de que você pode discordar das nossas falas, você não pode desrespeitar. Tá? É o que eu tenho colocado em todos os meios. Não pode desrespeitar. Se desrespeitar, naturalmente nós vamos banir, mas discordar não há problema nenhum, tá? Até como orientação para moderação. O dia de fúria não foi tão dramático como se esperava, mas Israel e Hezbollah trocando fogo na fronteira realmente é alguma coisa que preocupa, sob o ponto de vista do espraiar desse conflito. Porque o Hezbollah trocando fogo com Israel, em algum momento essas vítimas podem aumentar de um lado ou de outro, as ações de represália podem aumentar de um lado ou de outro, o que era, num primeiro momento, um míssil anticarro, o que era, num primeiro momento, um míssil ou uma arma anticarro, né? Num segundo momento, com trocas de tiros de armas leves, depois ataques de drones, depois você tem infiltrações de grupos de elite, de parte a parte, próximas às regiões fronteiriças. Isso pode, efetivamente, virar um conflito muito grande. A partir do momento que virar um conflito muito grande, havia expectativa de que na visita do Biden a Israel, ele pudesse ter assegurado a Israel que se o Hezbollah entrasse no conflito, os Estados Unidos também entrariam. O Biden disse que não. Tá? O Biden disse que não. As declarações do Biden, as primeiras declarações conhecidas, dão conta de que ele não assegurou a entrada dos Estados Unidos se o Hezbollah eventualmente entrar no conflito. O que está acontecendo é que grupos afiliados ao Irã e ao Hezbollah hoje, por exemplo, já atacaram bases dos Estados Unidos dentro do Iraque, em pelo menos 3 oportunidades. E há rumores também de que uma base dos Estados Unidos na Síria também tenha sido atacada por drones de grupos pró-iranianos. A priori, não há informação de grandes danos ou de vítimas, nada substancial. Mas isso tudo são indicativos. Se a guerra no norte de Israel, no sul do Líbano, se transformar, como vem nesse degradê, primeiro, sempre tenho dito, era um rosinha e foi ficando um pouco mais avermelhado. Se isso chegar num ponto máximo de ebulição, esse é o grande risco. Esse é o grande risco. Aliado ao fato de que uma incursão terrestre de Israel em Gaza possa promover uma grande comoção e um grande número de baixas, o número de baixas já é muito grande, mas que as imagens possam se multiplicar e possa haver uma comoção internacional, principalmente no mundo árabe, nos grupos ligados aos persas, aos iranianos, no Líbano, na Síria, no Iraque. Hoje também muita informação de que grupos afiliados aos iranianos no Iraque
estariam transferindo forças para a Síria e eventualmente para o Líbano, por via terrestre, via Caim e Abu Kamal. Então, você tem esses dois pontos, que eu tenho remarcado isso todos os dias, como riscos de proliferação do conflito a nível regional expressivo.